Amados e amadas, eu os acolho neste segundo domingo de Advento com as palavras do Evangelho de Lucas, capítulo 3, versos 4 até 6, onde nós lemos. Palavra do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Amados e amadas, com o coração cheio de gratidão e de alegria, nos reunimos em culto para celebrarmos o tempo de Advento, tempo em que nós nos preparamos para recebermos o Deus menino. Ele quer visitar-nos, viver entre nós e conosco. Vamos abrir nesse culto nosso coração, a nossa vida, para a luz de Cristo, para que ela possa iluminar o nosso caminho e nos ajude a vivermos segundo a vontade de Deus. Eu quero te convidar, amado, amada, a cantar conosco o hino a seguir. Chuvas de bênçãos teremos, de Deus, ventos benditos trazemos, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida com paz e perdão, os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos dos céus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor, dá-nos os frutos benditos dessa promessa de amor. Chuvas de bênçãos dos céus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos dos céus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Oremos. Querido Deus e Pai, nós colocamos neste momento a nossa vida em Tuas mãos e pedimos de maneira bem especial que Tu nos moldes e nos conduzas através da Tua palavra. Agradecemos, Senhor, por a oportunidade que nos dás de podermos, mesmo em meio a essa pandemia, ouvirmos a Tua palavra e termos comunhão contigo. Fale, Senhor, aos nossos corações, te revele, Senhor, a cada uma de nós, que a Tua palavra, Senhor, seja lâmpada para nossos pés e seja luz para o nosso caminho. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Amados, amadas, com o hino a seguir, nós queremos nos preparar para ouvirmos a palavra de Deus. Já vem perto o Natal,
sons festivos no ar, vibram acordes no ar. Cessem prantos e dor, vence as mágoas o amor. No meio infante Jesus, trevas transformam-se em luz. Louva o meu coração, ouve a doce canção da multidão celestial. Eis que está perto o Natal. Já vem perto o Natal, tempo celestial. Há sons festivos no ar, vibram acordes no ar. Cessem prantos e dor, vence as mágoas o amor. No meio infante Jesus, trevas transformam-se em luz. Louva o meu coração, ouve a doce canção da multidão celestial. Eis que está perto o Natal. Amados, amadas, Advento é tempo de preparação, é tempo para abrirmos o nosso coração, é tempo para esperar e viver a justiça e a paz. O primeiro Advento já aconteceu há 2020 anos atrás. E Cristo nos ensinou com a sua vida, com a sua pregação, atitudes e gestos, o sentido profundo da vida. Hoje, nós estamos vivendo o período que compreende entre o primeiro e o segundo Advento. E eu pergunto para ti, amado, amada do Senhor, para você, está claro que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja? Como você tem vigiado? Como você está se preparando para a volta de Cristo? Eu quero te convidar a acompanhar conosco a leitura de 2 Pedro, capítulo 3, os versos 8 até o verso 14. O Daniel estará lendo o texto para nós. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por esta razão, pois, amados,
esperando estas coisas. Até aqui. Obrigado. Amados e amadas, o texto que acabamos de ler, ele fala justamente da volta de Cristo. Antes de subir para o céu, nosso Senhor prometeu que voltaria para buscar a sua igreja, para buscar os cristãos do mundo todo. No final de sua carta, o apóstolo Pedro, ele acha por bem enfatizar, então, algumas lembranças. É muito importante a gente ser lembrado das verdades já aprendidas, para que elas não caiam no esquecimento. Na verdade, queridos, às vezes é muito importante ser lembrado das coisas essenciais do que ser instruído sobre novidades. Mas o que Pedro quer que os seus leitores lembrem? Muitas pessoas estavam usando a promessa da volta de Jesus para escarnecer, para zombar dos cristãos. Essas pessoas achavam ridícula a ideia da volta de Cristo e do juízo final. Ainda hoje, muitas pessoas não acreditam na palavra de Deus. Muitas pessoas não acreditam que Cristo irá voltar. E muito menos que um dia serão julgadas no tribunal divino. E por isso fazem pouco caso da promessa de Deus. Essas pessoas, que a Bíblia chama de incrédulas, tentam confundir os cristãos dizendo: aonde está a promessa da sua vinda? Em outras palavras, onde está esse Cristo que vocês adoram e pensam que Ele irá voltar? Vocês são burros em acreditar nisso. Isso é bobagem, isso não existe. E ainda acrescentam: nunca houve tal coisa desde a criação do mundo. O pastor Alcides Yuxch, ele conta num dos seus livros, que um rapaz bateu à porta de uma casa segurando uma vassoura na mão. Uma senhora abriu a porta e perguntou o que ele queria, ao que respondeu: estou vendendo vassouras para pagar a mensalidade da minha faculdade. Por favor, compre uma, custa apenas R$15. A mulher, então, para ajudar aquele rapaz, disse: eu vou ficar com a vassoura, mas eu só tenho uma nota de R$100. Você teria troco? Não, respondeu ele, mas eu posso trocar o dinheiro na loja da esquina. Em 10 minutinhos eu estou de volta com o seu troco. A mulher hesitou um pouco, ela pensou: puxa, se eu der os R$100 para ele trocar, será que ele vai voltar com o troco? Ele está prometendo voltar em 10 minutos, mas quem garante que ele vai cumprir de fato com a sua promessa? Todavia, o olhar do rapaz inspirava confiança. Então a mulher deu a ele o dinheiro e ele saiu correndo para trocá-lo. Passaram-se 10 minutos, meia hora, 1 hora e nada dele voltar. Então, triste, a mulher disse a si mesma: como eu fui burra em confiar num desconhecido. Eu dei o dinheiro na esperança de que ele voltaria com o troco, como prometeu. Mas ele não cumpriu a promessa. Por que me deixei enganar? No dia seguinte, às 9 horas da manhã, alguém bate à porta da casa. Era o vendedor de vassouras. Ele estava com a cabeça enfaixada, havia manchas de sangue. Antes que a mulher pudesse falar qualquer coisa, ele já começou a dizer: perdão pela demora em voltar com o seu troco. Prometi que voltaria em 10 minutos, mas após trocar o dinheiro, fui atropelado por um carro. Fiquei inconsciente, fui levado para o hospital
Mas logo que pude andar, vim direto para cá para lhe devolver o seu troco, como havia prometido. Mais uma vez, peço desculpas pelo atraso, não era a minha intenção. Ao ouvir a explicação do porquê do atraso, a mulher disse: de fato, eu cheguei a pensar que você tinha me enganado, que você não voltaria mais. Mas agora eu sei o motivo. Você de fato cumpriu o que havia prometido. Então, eu vou ajudar a custear os teus estudos. Sabe, queridos, uma das artimanhas que Satanás usou para fazer com que Adão e Eva viessem a pecar contra Deus foi justamente insinuar que Deus não cumpriria sua promessa, que eles poderiam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal e que eles não morreriam como Deus havia dito. Mas veja o que a serpente disse para Eva em Gênesis capítulo 3, nos versos 4 e no verso 5. Ali ela disse assim: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E o resultado, queridos, todos nós conhecemos. E Adão e Eva sentiram na própria pele que Deus sempre cumpre as suas promessas, que aquilo que Deus disse vale para todos sempre. Em nosso texto, para combater aqueles que estavam zombando dos cristãos, que estavam pondo em dúvida a volta de Cristo, Pedro, ele recorre as Escrituras e diz: lembrem-se que a história nos mostra que já houve o dilúvio. Portanto, o mundo não é tão estável como as pessoas afirmam e pensam. Isso está no versos 5 e 7. E a lição que o dilúvio nos ensina é que todos, sem exceção, mais cedo ou mais tarde, terão, queridos, que responder perante Deus pelo tipo de vida que levaram, por suas injustiças, por suas imoralidades. Em Eclesiastes, nós lemos o seguinte: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. Lembrem-se que para Deus o tempo não significa o mesmo que para nós. Deus é também o Senhor do tempo. Para Ele, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, diz o verso 8. Em sua chegada não depende de nossos cálculos, pois Ele vem quando a gente menos espera. Ele vem como um ladrão, isto é, Ele vem sem avisar. Ele vem quando menos esperamos. Portanto, a nossa impaciência, ela precisa, queridos, olhar para o alto, para o Deus eterno, que a seu tempo cumpre cada uma de suas promessas. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo o sempre. Mas a palavra diz mais. No verso 9, ela diz: lembrem-se do caráter do nosso Deus. Nosso Deus é um Deus bondoso, e essa é a razão de Ele retardar a sua promessa. Em sua bondade, Ele quer que todos, sem exceção, cheguem à fé para serem salvos e não terem de sofrer a condenação no dia do julgamento. Queridos, isso é Evangelho, isto é boa notícia. Deus sempre foi e sempre será fiel em sua promessa.
Só que ele está usando um outro critério para voltar. Ele tem retardado até aqui a sua promessa, ele ainda não voltou, porque ele tem um longo ânimo, porque ele tem uma paciência muito grande. Ele não quer que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Está claro na Bíblia que o afastamento de Deus gera o pecado. E o pecado, queridos, gera a morte, a perdição eterna. O Deus que nós adoramos, este Deus que é revelado na Bíblia, é o Deus da vida. Vendo o estado de perdição da humanidade, Ele providenciou um Salvador, Jesus Cristo. Isso Ele o fez para que a humanidade tivesse uma chance de voltar para Ele, tivesse a chance de se arrepender. Em outras palavras, nós precisamos reconhecer, amados, que sozinhos nós estamos perdidos. Nós precisamos deixar o nosso orgulho de lado e aceitar o presente da salvação que Deus nos concede por intermédio de Jesus Cristo. Portanto, amados e amadas do Senhor, o tempo presente, marcado pela espera, faz parte do projeto de Deus. Ele não esqueceu a sua promessa, pelo contrário, Ele é longânimo e Ele está usando de paciência. O tempo presente é o tempo que Deus nos concede para que em nossa vida ocorra uma mudança. É tempo, queridos, de arrependimento. É tempo de mudarmos o rumo da nossa vida e voltarmos para o Pai. E para finalizar, o apóstolo nos lembra que o dia do Senhor está próximo. Verso 10. Isso significa, amados e amadas do Senhor, que nós não dispomos de muito tempo. Se Cristo voltar hoje, você está preparado para se encontrar com Deus? Ao alertar a comunidade que o dia está próximo, o apóstolo Pedro quer mostrar a importância de estarmos sempre preparados para não sermos pegos de surpresa. Em Mateus capítulo 25, Jesus conta uma parábola que retrata esta situação. O casamento era uma grande ocasião em qualquer lugarejo da Palestina. Toda a vila acompanhava o casal ao seu novo lar. E eles iam, queridos, pelo caminho mais longo possível, a fim de que o casal pudesse, tanto quanto possível, receber os alegres e bons votos de felicidade. Na Palestina, quando um casal casava, eles não iam para a lua de mel, mas ficavam em casa e durante uma semana, durante 7 dias, eles mantinham a porta das suas casas abertas e eram tratados e até mesmo vestidos como príncipe e princesa. Era a semana mais alegre de toda a vida deles. E para aquela semana de festejos, era especialmente convidado os amigos. Escrevendo a respeito dessa tradição, um escritor conta que certa vez, quando ele esteve na Palestina, ele teve a oportunidade de presenciar a cena de 10 moças alegremente vestidas, dançando ao longo da rua, em frente do seu carro e tocando um certo tipo de instrumento musical. Curioso com a cena, ele perguntou para o guia o que estava acontecendo ali, por que essas moças estavam cantando e dançando na frente do carro. E o guia então respondeu: elas estão indo fazer companhia para a noiva até que o noivo chegue. O escritor então perguntou: há possibilidade de eu ver o casamento? Mas ele acenou com a cabeça dizendo que não. E por que não? Ele disse: o casamento pode acontecer hoje à noite, amanhã à noite, daqui a 1, 2 semanas, ninguém sabe ao certo.
E o guia continuou explicando: uma grande coisa que o Senhor poderia fazer se pudesse era participar de um grupo de vigília de casamento. O noivo vem sem aviso e algumas vezes ele vem no meio da noite. Assim, esse grupo de plantão tem de estar pronto para sair à rua a qualquer hora para encontrá-lo, seja a que hora for que ele escolher vir. Finalizou o guia. Havia uma outra coisa importante nessa tradição. Não era permitido a ninguém andar à noite sem carregar uma lamparina. E também que, quando o noivo já houvesse chegado e a porta já estivesse fechada, os atrasados não eram recebidos na cerimônia. Amados, amadas, o Deus que nós adoramos é um Deus que tem paciência. E com esta sua paciência, Ele deseja que mais e mais pessoas sejam salvas, que mais e mais pessoas encontrem o sentido da vida. E a vida somente adquire sentido a partir da fé no Trino Deus, nesse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E por nos amar, Deus doou a si mesmo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus quer que eu e você, amigo ouvinte, desfrutemos da vida que Deus tem planejada para os seus filhos e para as suas filhas. Uma vida onde não haverá pandemias, aonde não haverá dor, aonde não haverá lágrimas, sofrimento, luto, morte ou doença. Uma vida eterna ao lado do Pai, residindo em mansões celestes preparadas por Jesus para todos nós. Uma vida de alegria para todos sempre. E o que Deus promete, queridos, Ele cumpre. Por isso, prepare-se. Não deixe para amanhã a decisão que você pode tomar hoje. Coloque a tua vida nas mãos do Senhor. Busque a Ele em primeiro lugar. Confie na sua promessa e tenha certeza que ela se cumprirá. Amém. Amados e amadas, nós queremos agora termos a nossa oração final. Convido o Daniel para estar orando conosco. Feche os seus olhos, abaixe a cabeça e vamos então falar com o nosso Deus. Pai amado, Tu vieste aqui neste dia trazer a Tua mensagem aos nossos corações, Senhor. Há mais de 2000 anos atrás, Tu vieste a esse mundo nos trazer a verdadeira esperança de podermos estar sempre contigo. E hoje estamos nós nos preparando para celebrar de novo essa Tua vinda, Pai. Pedimos que durante esse tempo de advento, Senhor, o Teu Santo Espírito invada as nossas casas, Senhor, como foi em Pentecostes, e desperte em cada um de nós o desejo de Te servir, Senhor, o desejo de servir na Tua igreja. Pai amado, que o Teu Santo Espírito haja nas nossas famílias e nos incentive a agir com amor e com carinho com os nossos familiares, com as pessoas próximas de nós. Que durante esse período de advento nós possamos cada vez mais abrir o nosso coração, a nossa mente e toda a nossa vida para que a Tua palavra venha e gere transformação, Pai. Por isso, Senhor, entregamos as nossas vidas em Tuas mãos e pedimos que Tu, Pai, nos acompanhe no decorrer desta semana. Mantenha viva a nossa esperança na vida eterna, mantenha viva a nossa esperança na Tua volta, Senhor. Não deixe que as coisas
corriqueiras deste mundo embacem a nossa visão, Senhor. Fortifique a nossa fé para que vejamos o Teu reino vindo, Senhor. Senhor Deus, ainda os nossos desejos, as vontades que temos, tudo que nosso coração anseia e que às vezes não conseguimos falar, colocamos agora em oração da forma como Teu Filho nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nos despedimos com a bênção do nosso Deus, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante sobre ti a sua face e vos dê da sua eterna e da sua santa paz. Amém. Agora vão em paz e sirvam ao Senhor em alegria e gratidão. Finalizamos cantando mais um hino. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser